mas acontece que em termos de história, a gente vive entre a matéria e a forma do acontecer, né? A gente não tem uma existência apenas no passado, ou uma existência apenas no futuro, ou até mesmo uma existência apenas presente. A existência presente pressupõe um passado, né, se você vive no tempo, e também pressupõe um futuro, né, seja para as criaturas inanimadas, né, como os minerais, seja para as criaturas animadas, como uma planta, um cachorro, e também para as criaturas racionais e principalmente para a criatura racional, porque é natural à criatura racional, né, compreender o seu passado, né, ou informar-se do seu passado de modo consciente, né, e ter uma noção de futuro, uma noção de busca, ou uma noção de, né, um molde futurista daquilo que pode acontecer, né, uma expectativa, né? Ninguém que sai para trabalhar de manhã, numa sexta-feira, não pressupõe que no dia seguinte haverá um sábado, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós não controlamos, né, todo o acontecer. A gente não sabe se realmente a gente vai estar naquele sábado do dia seguinte, mas a gente sabe que ele estará lá, a não ser que tenha se terminado o fluxo do tempo, né, que é o fim da história, que é o escatom, né, o fim do mundo, etc. Mas também nós não sabemos se esse fim do mundo é sábado que vem, né? Portanto, subjaz aí uma expectativa, uma esperança, né? E é lícito nós nos basearmos nos nossos atos presentes conforme essa esperança, essa expectativa, tanto quanto nas circunstâncias que nos foram dadas pelo passado, né? E onde está o meio termo aí? Onde está, vamos dizer, o encaixe, ou como muitos dizem hoje em dia, a instalação? Onde está a instalação? Ela está nesse centro decisório, né, que vive nessa tensão permanente entre as duas formas temporais, né, entre as duas, vamos dizer, falei forma temporal, mas entre as duas, vamos dizer, unidades temporais, né, do passado e a do futuro, certo? Então, o passado pode ser encarado como a matéria do acontecer, na medida em que, por ser inalterável, ele nos dá a circunstância para a ação presente. Então, a ação presente, né, a ação consciente, a ação deliberada, ou o ato de homem, né, no caso, assim, qualquer movimentação do seu ser, vai se dar conforme a circunstância do seu passado, né? Todo o peso, toda o volume do seu passado vai estar presente na sua ação, certo? Na medida em que esse volume, essa matéria pré-existente, né, constitui a sua circunstância, certo? É claro que esta circunstância ela está conectada ao seu presente, seu centro decisório, né, que é onde você está instalado, onde você está colocado, né, que é no presente, certo? Porém, existe aí um futuro também pressuposto. O futuro, né, enquanto um ideal, enquanto um modelo, ou a mera expectativa, é uma fonte, né, passa a ser uma fonte de onde a gente vai extrair uma forma para imprimirmos em nós mesmos. Então, você, por querer chegar a tal objetivo, por querer se transformar em tal ou qual pessoa, por querer desenhar e escrever um tal destino, né, esta forma imaginativa, ideal, né, esse modelo que você cria, que é um modelo sempre no futuro, né,
não é um modelo no presente, exclusivamente no presente, é um modelo que é o presente encaixado nessas duas unidades temporais, né? No passado e no futuro. E esse modelo, que a gente chama de forma, certo? É o que está pressuposto em todas as nossas ações, ou pelo menos o que deve estar pressuposto em todas as nossas ações, da mesma forma que o nosso passado ou a nossa matéria circunstancial também deve estar presente em todas as nossas ações, todas as nossas decisões, certo? Então, este nós mesmos, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem que imprimir esta forma, né? Ele depende materialmente do passado, depende formalmente do futuro, da expectativa futura, né? Que pode ser impressa, né, nesta tensão, que é justamente o nós mesmos. Nós mesmos é uma unidade tensional. Então, o presente, né, o eu presente, ele é uma unidade tensional, porque ele se refere a uma substância que está presente, tem uma presença, e que é presente, tem uma presença como um participante de um todo, né? Não é uma presença anômala, é uma presença absoluta, mas é uma presença em partes, né? É uma parte de um todo, do qual a sua materialidade foi recebida, e até mesmo, de certa maneira, o seu futuro, a sua expectativa pode ser criada, né? Então, por isso mesmo, nós somos capazes de nos basear nessas duas fontes temporais, essas duas unidades temporais, o passado materializado, o futuro formulado, vamos dizer assim, para ser no agora, né, esta tensão, que nada mais é a tensão entre o que foi e o que será. É meio estranho, mas entre o que foi e o que será está o centro decisório, está a tensão fundamental, que é isso que nós chamamos de nós mesmos, ou eu, né, podemos dizer também. Porque não existe pessoa fora dessa tensão. Não existe pessoa que não seja essa tensão, pelo menos no mundo presente temporal, né? Esta tensão é o próprio acontecer, certo? Existe o acontecido, existe o acontecer e existe o que pode acontecer, né? E essa tensão ela vai depender dessa linha temporal, materialmente existida, idealmente esperada, né? Você vê que ninguém consegue ter a noção clara, conhecimento claro de todo o volume material, vamos dizer assim, estamos usando a palavra material no sentido dos componentes constituintes do seu passado, né? Todo esse volume ele acarreta toda a ordem do cosmos, certo? Para essa tensão presente que é o ser humano, o nós mesmos, está aqui agora, especulando, vivendo, sonhando, lembrando, né? Tem que existir todo um volume material que te constitui enquanto indivíduo, mas também constitui o todo do qual você participa. E existe todo um reino de possibilidade, que talvez seja até mais amplo, né, do que esse reino de materialidade. Então, as possibilidades formais do homem são imensas em relação às suas ao seu patrimônio material, né? Então, desde que você foi lá concebido pelos seus pais, já existe o volume todo de uma materialidade que o precede. Então, ali de repente foi esse volume todo foi colocado ali
numa individualidade. Claro que temos a questão da alma. A questão da alma, a alma é colocada e criada, segundo cremos, naquele instante onde há a concepção. Então, levando isso em consideração, você adentra no mundo temporal, né? A parte imaterial humana, né? A parte espiritual, ela entra dentro do fluxo temporal, recebendo todo esse volume, toda essa carga, que a gente chama aí hereditária, né? O DNA, né? etc, etc, etc. A cultura, tudo, você recebe tudo isso, o volume disso tudo ali em você, né? E o tempero de todas essas influências, né? Depende de indivíduo para indivíduo. Como isso tudo vai pesar ou não pesar, né? Das diferentes formas possíveis no indivíduo, depende do indivíduo. Mas o poder de decisão do indivíduo é totalmente livre. Totalmente livre. Como o professor Lavo explicava, que a psique humana, né, é a causa indeterminada, causa por si mesma, causa em si, né? E ela é causa na medida em que, quando ela começa a operar deliberadamente, né, livremente, ela opera sobre esse volume material recebido, é o passado, né? Mas ela, para ser realmente livre e ter uma ação realmente deliberada, ela tem que ter a noção do futuro. Por exemplo, uma criança, sei lá, um bebê, uma criança de 2 anos, ela não tem uma ação deliberada da forma concreta, vamos dizer assim, né? É uma ação que você às vezes pode chamar de deliberada, mas não no sentido perfeito, no sentido ainda imperfeito. Por quê? Porque para essa criança não existe o amanhã, não existe o que eu vou fazer amanhã, certo? Não existe dias, né? Quer dizer, ela não assimilou essas coisas ainda, certo? Então a atenção ali, ela está totalmente, vamos dizer, desnudada, né? Totalmente passiva em relação à sua materialidade e às suas possibilidades, né? A sua carga hereditária e as suas múltiplas e infindas possibilidades humanas. Ela está ainda desnuda disso. Por isso que a necessidade da família, a necessidade dos pais, até que essa criança consiga superar essas barreiras do tempo e perceber que entre ela mesma, ou a atenção que constitui ela mesma, há 2 fontes temporais, né? Material e formal, né? A fonte natural e a fonte formal do tempo. E é na manipulação do futuro, né? Na elaboração de um futuro, de um molde, de um modelo, que o ente humano é capaz de extrair do volume material e hereditário recebido do passado, né? Ele consegue imprimir, né, esta forma sobre si mesmo. Então aí o homem pode começar a se dizer, ou se achar assim, pelo menos, o senhor das suas próprias ações. Então ele escolheu qual o futuro que ele quer ter, né? E ele sabe, de alguma forma, que o futuro que ele quer ter depende da carga circunstancial que ele recebeu, do volume material, né, que ele recebeu do seu passado. Ninguém pode viver só no futuro, e ninguém também pode viver só do passado. Porque a pessoa, meu passado me oprime, eu não consigo fazer nada porque meu passado
Eu sou um cara, pessoa traumatizada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para mim, o futuro, eu não consigo pensar no futuro, não. Você fala isso no sentido, a pessoa que fala isso, ela fala isso no sentido que ela não consegue equilibrar essas duas fontes. Ela está muito tarada, muito apegada a uma delas. E uma delas está pesando demais a balança. E aquela pessoa também que vive só do futuro, não penso, só penso no que vai vir lá na frente, eu só penso em coisas boas, eu sou otimista, e não sei o que, eu olho para o futuro, o passado não existe, o passado já morreu. Não, meu filho, você pode dizer isso, você não pode fazer acontecer isso. E também não existe aquele, eu vivo o presente. O presente para mim é tudo. Eu não penso no que vai vir amanhã, eu não quero saber do que aconteceu ontem. Também não existe isso. É simples. Você está aqui, mas o ontem também está aqui, e a possibilidade do amanhã também está aqui. Isso tudo é uma tensão. É uma tensão que no máximo que você pode fazer é o seguinte: pegar os elementos do ontem e pensá-los, idealizá-los, né, como possibilidades do amanhã. E quando você vai fazer isso? Agora.